torcedor, como que você está com essas últimas informações do Fluminense? Eu tenho 3 negócios fechados, um pro profissional e 2 na base tricolor. E a galera não tá gostando muito das contratações do Fluminense pro elenco profissional, não. Eu vou explanar aqui também a minha opinião. Conto com você assistindo esse vídeo até o final. Deixa o seu like, ative as notificações. Comenta aí da onde que tá assistindo a Central, que a gente vai mandar um abraço pra você. Beleza? Vou começar aqui falando sobre esses negócios fechados do Fluminense. Primeiro eu vou começar com os jogadores da base que fecharam com o Flu. O primeiro é o Thiago Luiz, de 17 anos, para a equipe sub-20. O meia atuava no Flamengo de Guarulhos e assinou contrato de empréstimo com o Fluminense até janeiro de 2026. E o rapaz fez uma declaração importante aí, vamos saber o que ele falou? A sensação de realizar um sonho é inexplicável, ser contratado pelo Fluminense, um clube gigantesco. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, a minha família, que sempre esteve ao meu lado, me incentivando e apoiando. Que seja um ciclo abençoado de muitas conquistas. O sentimento é de gratidão, olhar para trás e ver que todo o esforço valeu a pena. Estou muito feliz de poder me tornar um moleque de Xerém, disse o Thiago Lucas. Thiago Lucas, de 17 anos, ele é meia de origem, o atleta nascido em Jarinu, São Paulo, atua também como ponta, passagem pela base do Corinthians. Ele participou das últimas edições da Copinha pelo Flamengo de Guarulhos e conquistou a Paulista Cup Sub-15 pelo Metropolitano de São Paulo em 2022. E o trabalho do Fluminense segue, né, nessa captação de jovens valores. Copinha serve muito para isso, né, para o Fluminense ir lá observar e trazer jogadores. Então essa é uma época que realmente o Fluminense costuma fazer muitas contratações para a sua base. A captação do Fluminense ainda funciona muito bem na base. Uma pena que no profissional não seja a mesma coisa, né? A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Mas boa sorte ao Thiago Lucas, que seja o início de uma grande jornada aqui no Fluminense. Primeiramente com um contrato de empréstimo. Vamos ver se ele consegue mandar bem no Fluminense. Quem sabe a gente vê no futuro ele no time profissional do Fluminense, já que ele já está na equipe sub-20, né? Ele já veio para a equipe sub-20 do Fluminense. O outro jogador é um goleiro. O Fluminense renovou o empréstimo do goleiro Luiz Felipe, nascido em 2005 até janeiro de 2026. O vínculo anterior junto ao Vila Nova se encerrou no dia 31 de janeiro. É o mesmo caso do Thiago Lucas. Os jogadores da base geralmente fazem contrato aí até janeiro. Ele ainda não estreou pelo Sub-20, mas participou da pré-temporada junto com a equipe profissional nesse iniciozinho de ano. Então é mais um jogador aí da base. Estava emprestado pelo Vila Nova, acabou o vínculo, o Fluminense renovou esse empréstimo. Então mais um cara aí pra gente ficar de olho para a sequência da temporada. E sequência aí, eu falo também dos anos, quem sabe aí possam ser jogadores que possam surgir aí no profissional do Fluminense. E eu quero agora falar sobre o negócio fechado do elenco profissional, gente. O Fluminense, todo mundo sabe, vendeu o Cauã Elias, não é novidade para ninguém. E acertou ontem, né? Saiu uma notícia aí, assim, foi uma notícia que até surpreendeu, né? Porque o Fluminense fez consulta pelo Roberto Firmino, o jogador não quer voltar ao Brasil nesse momento, buscou outras opções no mercado, Tiquinho Soares, Isidro Pita. E o Fluminense ontem, né, saiu a primeira informação lá que abriu negociações com o Everaldo, e o GE já trouxe que fechou essa contratação de Everaldo, jogador do Bahia, né? Já jogou no Figueirense aqui, já tinha se destacado na Chapecoense um tempinho atrás pelo Campeonato Brasileiro. Um jogador de 33 anos, fechou vínculo até o final de 2026. Eu vou falar dessas informações primeiro aqui, os valores, né, como que foi fechado esse negócio, já traz essa informação pra gente.
O Fluminense acerta essa contratação. O valor da aquisição é de 700 mil euros, aproximadamente 4 milhões e 200 mil reais, mais o Tricolor irá abater parte desse montante por conta de uma dívida não, né? O Fluminense teria recebido do Bahia pela venda do Biel para o Sporting, né? Seriam 500 mil euros, cerca de 3 milhões na cotação atual. E aí vai ter que pagar apenas 1 milhão e 200 mil pelo Everaldo, parcelado entre 2025 e 2026. O Everaldo foi titular do Bahia nas últimas 2 temporadas, perdeu espaço com a chegada de Lúcio Rodrigues e também do William José, chegando aí da Europa, chegou com a pompa de titular na equipe do Bahia e o Everaldo acabou perdendo espaço. Vou trazer os números do Everaldo aqui. Na atual temporada ele fez 6 jogos e 3 gols, né, entre Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano, mas eu quero trazer os números de fato aqui de 2024, né, que aí é baseado nisso que o Fluminense está contratando o Everaldo, não é por causa desse início de temporada 2025, gente. Ó, foram 58 jogos, 3.308 minutos, 11 gols e 6 assistências do Everaldo. Ele fez 37 jogos de 38 do Campeonato Brasileiro. 8 gols e 3 assistências. Um atacante, um centroavante, não é um número que chama muita atenção. A torcida do Bahia estava criticando bastante o Everaldo por conta da falta de gols. Aí tinha uma justificativa aqui no modelo do Rogério Ceni, ele jogava um pouquinho fora de posição, isso chegava a prejudicar ele nesse quesito de gols. E, cara, assim, aí a gente começar a analisar essa contratação de fato. É um jogador alto, trombador, faz gol de cabeça, já teve destaque aqui no futebol brasileiro, mas sempre em equipes menores. Vai ajudar o Fluminense? Vai ajudar o Fluminense? A grande pergunta é essa, porque o Fluminense está fazendo contratações, mas de jogadores de qualidade duvidosa. E eu fiz esse questionamento lá no meu Twitter, vou até colocar aqui na minha tela, né? Porque, cara, acabou de ter uma negociação, o Grêmio contratou o Wagner Leonardo, zagueiro canhoto, bom zagueiro, surgiu no Santos, se destacando ali no Vitória. Vendeu por 26 milhões. O Fluminense pagou 20 no Freitas, também canhoto. Só que o Wagner Leonardo, gente, é muito melhor que o Freitas. Assim, o Wagner Leonardo chegaria para ser titular sem dúvida nenhuma na equipe do Fluminense. Chegaria para jogar. O Freitas hoje é banco, né? Talvez seja o quarto, terceiro da fila, não sei qual é a cabeça do Mano Menezes nesse momento, porque a zaga começou com o Thiago Silva e o Thiago Santos, o Thiago Silva é titular, agora o Ignacio nos últimos jogos foi titular, aí o Freitas entra no Fla-Flu e o Freitas é a terceira ou a quarta opção. Beleza. Só que aí fica o meu questionamento, cara, beleza, ia pagar 6 milhões a mais, mas Wagner Leonardo é um jogador que traria muito mais certeza do que o Freitas, que é uma aposta lá do futebol peruano, né? Não está acostumado em alto nível. O Wagner Leonardo é um destaque aqui da Série A do Brasil, né? É um zagueiro jovem, assim, tem muita estrada pela frente. O Bahia, estou falando aqui do Bahia, o Fluminense está contratando o Everaldo, pagou 18 milhões no Eric Pulga, que já é um dos destaques do Bahia na temporada. É um jogador que se destacou ano passado no Ceará, jovem, muito promissor, rápido, insinuante, mas fazedor de gols, tem muitas participações, já está mostrando isso no Bahia. O Bahia pagou 18 milhões nesse jogador. O Fluminense, ele foi pagar 37 no Canóbio. 37 milhões de reais, gente. O dobro, praticamente o dobro aí. Como que o Fluminense pagou comprou o Canóbio, se não me engano, em euros ou dólares, pode até passar dos 40 milhões, né? Não foi uma venda em reais. E agora, o Fluminense vende com o Elias, beleza, segunda maior venda da história do clube, mas na minha concepção, eu falo isso no Twitter, tem projeção de seleção brasileira. Se deixasse esse garoto aqui e deixasse ele ficar até a idade do André sair daqui, ele ia ser um monstro de jogador, ia ser o comandante da equipe, ia ser fundamental, mas não deram essa chance, né? Não tiveram esse olhar.
E agora estão trazendo o Everaldo para o lugar do Cauã Elias, que tem um lastro muito grande de evolução. O Everaldo é esse aí que a gente, como eu apresentei os números, é esse aí que é criticado pela torcida do Bahia, 33 anos. O lastro dele, o Everaldo já está no limite, já está no teto, ele não tem mais para onde crescer. O Cauã Elias, ele tinha muito a oferecer, muito a crescer. O que eu quero dizer sobre isso? Cara, o Fluminense, ele tá indo numa contramão de nível muito ruim. Se tem bala na agulha, o Fluminense ia pagar 8 milhões de euros no Rony. O Atlético Mineiro pagou 6. Cara, se tem bala na agulha, tem que ter mais precisão nas contratações. Mais precisão nas contratações. Cara, para dar 26 milhões no Wagner Leonardo ou 20 milhões no Freitas, lá do Alianza Lima, do Peru, eu prefiro entregar esses 26 milhões no Wagner Leonardo, que é um cara que se destacou aqui na Série A, titular do Vitória, canhoto, tem qualidade, né? Era referência lá no Vitória. Eric Pulga, beleza, aí você pode falar, pô, Daniel, o Eric Pulga tava jogando a Série B, e etc e tal. O Canóbio é um jogador que até passagem na seleção uruguaia tem. Mas, cara, você assistindo um jogo do Canóbio, você já sabia que ele tinha inúmeros defeitos. E o Canóbio também já é um jogador que não tem muito mais lastro para crescer. O Canóbio é isso aí, gente. É isso aí o Canóbio. O Canóbio já tem os seus 26, 27 anos. O Canóbio não vai evoluir muito mais do que a gente já vê. Ele tem a clara deficiência para finalizar. Ele tem um claro problema de terço final, de resolução das jogadas. O Eric Pulga é outro jogador com muito lastro para crescer, se destacou no Ceará e já está mostrando qualidade aí no Bahia, e ia custar na metade do Canóbio. Então, assim, o Fluminense ele tá errando. Aí eu posso citar o Otávio também. O Fluminense está indo lá atrás do Otávio, vai investir dinheiro no Otávio. Cara, aí a justificativa é porque a gente tem jogadores jovens no setor. Cara, ano passado o Otávio, para quem analisava o Atlético Mineiro, o time do Atlético Mineiro, ele perde espaço no Atlético Mineiro porque ele era um dos pontos fracos da equipe ali na frente da zaga, na proteção ali do meio campo. Estava falhando com frequência. E o Fluminense está indo contratar esse cara. O Fluminense está indo contratar um cara que não vai chegar aqui e talvez não seja titular. Eu acho que não vai ser titular. O Fluminense está empilhando jogadores no seu elenco que talvez não sejam melhores do que os que estão aqui. E aí eu faço essa pergunta para você, torcedor, sendo bem sincero, você que está assistindo esse vídeo até esse momento. Vale a pena você contratar jogadores que não são nem melhores do que já estão aqui? Porque com os que já estão aqui, tá ruim. Aí você vai trazer mais um e vai inchar o seu time e vai limitar para fazer novas contratações para o meio do ano, enfim, para o restante da temporada depois. Porque tem a janela do meio do ano que é muito importante. Então a gente está vivendo um momento no Fluminense que, infelizmente, tá acontecendo esse erro, na minha visão, de realmente planejamento, de você ter precisão na contratação, você ser preciso, cara, você tá com bala na agulha. Nem acho que o Fluminense tem essa condição toda que desses investimentos estão fazendo, não sei nem como o Fluminense vai arrumar um jeito de pagar. Vender o Cauã Elias também, boa parte disso aí, é importante a gente frisar, mas tem que ter mais precisão, gente. Porque contratar por contratar, todo mundo contrata. Você tá vendo aí, o elenco do Fluminense, na minha visão, tá piorando. Depois da Libertadores, o elenco só tá piorando. Aonde que a gente vai chegar, gente? Hoje o nosso ataque titular é Canóbio. É o Riquelme com 17 anos, né? Nem o melhor Riquelme que a gente possa ver no Fluminense. É o Riquelme que tá começando, ele já tá com essa responsabilidade de ser titular. Por quê? Porque o Fluminense contratou Serna, o Fluminense contratou Canóbio. E aí o garoto que está aqui na base, que tem uma projeção de futuro é muito melhor, tem muito mais qualidade que esses caras que a gente está trazendo. Vai servir para o Everaldo, vai servir também para o Otávio. Estão trazendo caras aí que uma hora ou outra não vão ter espaço porque eles não são melhores do que os caras que estão aqui já e que nos irritam bastante.
Mas enfim, eu quero o seu comentário, torcedor tricolor, sobre essas negociações fechadas, sobre a contratação do Everaldo. Deixe o seu comentário aí, que é sempre muito importante. Antes de continuar com as informações, eu vou mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando a Central Fluminense. Deixe o seu like, ative as notificações, é sempre muito importante você contribuir, compartilhar nossos vídeos para o nosso crescimento aqui no YouTube. Se você gosta do nosso conteúdo, nunca esqueça de deixar o like, veja se está as notificações ativadas, nem sempre estão ativando, o YouTube está entregando essas notificações. Muita gente fala, às vezes a gente começa a live, pô, nem me notificou. Se for o caso, tira e coloca de novo a notificação para você sempre receber essas informações da Central Fluminense. Vou mandar um abraço aqui para o Vanderlei de Petrópolis, o Wagner da Flubel em Belford Roxo, um abraço para você, Léo Lopes da Bahia, o Jairo Cândido do Rio e o Vander Lúcio de Goval, lá de Governador Valadares, Minas Gerais. Tamo junto, muito obrigado. Você que está assistindo esse vídeo, deixe seu comentário aí de onde está assistindo, que a gente vai mandar um abraço para você. Agora eu quero voltar aqui para falar das notícias do Fluminense e falar do Campeonato Carioca que, pasmem, a gente tem chance ainda, por mais que a campanha do Fluminense seja muito ruim. 3 jogos abrem a rodada hoje, jogos importantes para a vista do Fluminense, a classificação. O Bangu enfrenta o Madureira às 6h30, abrindo a rodada. Tem Boa Vista e Botafogo às 7 da noite. Flamengo e Vasco às 9h45. E amanhã tem Sampaio Corrêa e Volta Redonda às 4 da tarde. Fluminense e Nova Iguaçu às 4 da tarde também. E Portuguesa e Maricá às 7 da noite. Agora eu vou colocar a classificação para a gente analisar a situação do Fluminense. Conforme eu falei aí dos jogos, ó, Flamengo tem a liderança, tem o Volta Redonda também, Vasco e Sampaio Corrêa. A gente percebe claramente que a nota de corte desse ano está bem baixa, né? Bem mais baixa. O quarto colocado nos últimos anos sempre se classificando lá com 20 pontos no mínimo, e agora, cara, eu acho difícil alguém se classificar ali, né, do terceiro e o quarto com 20 pontos. Vai ser bem difícil isso daí, contando, ó, o Vasco se classificaria se fizesse 6 pontos. O Vasco, na minha visão, não vai fazer 6 pontos, porque o Vasco vai enfrentar o Flamengo hoje, depois vai enfrentar o Botafogo. Eu acho que o Vasco é a equipe mais fraca das grandes no momento. O Sampaio Corrêa tem aí, né, pode chegar a 19 pontos, 13 pontos, vai enfrentar o Volta Redonda, como eu falei. Tem o Nova Iguaçu, que a gente tem um confronto no domingo. O Botafogo perdeu o clássico no meio da semana para o Flamengo. Maricá vai enfrentar a Portuguesa. O Madureira que enfrenta o Bangu. E aí tá o Fluminense em nono, né? Sei que essa imagem de agora dói, né? Ver o Fluminense em nono, mas o Fluminense tem grandes chances de se classificar vencendo esses 2 jogos e chegando a 17 pontos. Vamos ver se vai dar. A ver os resultados de hoje, se dão uma clareada aí para amanhã o Fluminense fazer o resultado positivo e aproximar ali, e na última rodada contra o Bangu se garantir nas semifinais do Campeonato Carioca. E aí, você acha que o Fluminense vai se classificar? Você acha que não? Quero o seu comentário, torcedor. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. A Central faz esse trabalho por vocês. Até a próxima, um beijo, valeu!